Salve, salve, galera do área, meus queridos. Hoje esse Basquetebol Boletim aqui a gente tem um nome de peso dos perfis de equipes da NBA no Brasil, assim. Eu já vou dar um spoiler, assim, que os caras são tão pesados no rolê, os caras são tão grandes que os caras eram meio que conhecidos como o perfil oficial do Lakers no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eles não são perfil, eles são um grupo de fãs, um grupo de torcedores que escrevem e trazem novidades sobre o Lakers, mas, né, no mundo do basquetebol, os caras eram conhecidos como o perfil oficial do Lakers no Brasil. Estou aqui com o Guilherme Borges, esse monstro advogado do Lakers BR. Muito obrigado por nos atender nessa noite de quinta-feira, nesse feriado prolongado em São Paulo, que na segunda-feira, na terça-feira já é Natal já. E aí é isso. Fala, Diegão. Valeu aí pela introdução. E essa história que ele falou é verdade. Realmente, o Lakers Brasil foi confundido algumas vezes já. Até hoje rola ainda como perfil oficial do Lakers aqui no Brasil, porque é um perfil, acho que é o perfil mais antigo que tem do Lakers, até um dos mais antigos desses de times, assim, e tal, né? Começou lá atrás, no Orkut, então tem essa confusão, assim. Caraca, velho, na época do Orkut tinha NBA? Cara, fica aí, né? Mas os caras acompanhavam, que assim, nessa época ainda não tava, né? Mas o pessoal que começou, é um site, um blog, enfim, o Renato e tudo mais, eles falam, cara, que eles acompanhavam, tipo, por jornal, assim, sabe, as notícias. Era uma parada bem louca. A gente não tinha tudo, assim, né? Um pouco que teve que tinha era com o Luciano do Vale, né? Nossa, que foi muito o cara pouco. Mas, Gui, como a gente conversou antes, eu vou aqui. Na verdade, eu menti para você na nossa conversa antes, porque eu falei que eu ia te colocar na fogueira e agora já está gravando. Se você sair desse nosso Zoom aqui, nessa nossa reunião, vão te zoar de amarelão e aí, né, a culpa não é minha. Então já era, de colocar na fogueira aqui, cara. Campanha do Lakers nesse ano, independente de voltar ou não à NBA, nesse momento, o primeiro da Conferência Oeste, vinha numa corrida que pra gente era claro que eles iam correr atrás da melhor campanha da temporada. Assim, de forma resumida, porque a gente vai acabar falando mais da campanha, como que você definiria esse ano do Lakers? Cara, eu acho que eu definiria esse ano como dentro das expectativas, talvez, de quando a gente trouxe o Anthony Davis. Acho que a expectativa era, se não o primeiro do Oeste, estar ali brigando e tal, ser um dos favoritos ao título. E como você também colocou, né, nesse último período antes de acontecer tudo isso, o Lakers vinha numa ascendente muito forte, né? Teve a vitória contra o Bucks, a vitória contra o Clippers. Então, assim, muito provavelmente era o melhor momento do Lakers na temporada. Ali eu acho que o Lakers estava superando um pouco as expectativas que a gente tinha dele. Mas no restante da temporada eu achei que foi bem dentro das expectativas, assim, que eram altas, né? Sem dúvida. Muito altas, diga de Muito passagem. altas, exato. E aí agora, você falou um negócio que era uma das coisas que eu tinha colocado aqui. Qual que é a diferença do Lakers nessa temporada pro Lakers na temporada passada? Eu sei que tem as mudanças do roster, assim, mas eu ainda acho que as mudanças do roster não são o maior impacto no Lakers. Eu queria isso na sua visão, assim. O que mudou muito, assim? Cara, eu acho que, pra mim, o que mais mudou foi o fato de que todos os jogadores ali não só estão na mesma página em termos de buscar um objetivo comum, né? Porque talvez isso a gente pode falar que tinha no passado, mas principalmente o fato deles terem perfis semelhantes. E a gente, principalmente dos jogadores, assim, que chegaram, né? Então, vamos lá. O Anthony Davis, apesar de ser um monstro, muitos comentaristas, enfim, e analistas sempre falam, olha, ele ainda tem o que provar, porque ele não provou que ele consegue ser aquele cara que decide num time grande, ele não provou que ele é um cara que consegue decidir nos playoffs e tal, porque até agora o Pelicans nunca foi muito bem nos playoffs, assim, né? Apesar dele sempre jogar bem. Então ele tinha alguma coisa que provar. Dwight Howard, outro cara que falavam assim, olha, esse cara aí, não precisa nem explicar que ele tinha muito o que provar, né? Tá? Isso é muito claro, né? Voltando agora, de um monte de lesão, de um monte de temporada conturbada. LeBron James, por incrível que pareça, será que o que ele tinha que provar era, será que ele ainda consegue jogar em alto nível, mesmo com a idade? Será que ele consegue um título no Oeste?
Será que ele vai conseguir chegar nos playoffs? Será que ele vai... Um monte de... Ele tem que se provar. Rajon Rondo, a mesma coisa. Então, assim, todas as peças ali, digamos que principais desse elenco, né? O Kuzma se provar se firmar, né? Como um garoto e tal. Então, eu acho que essa mentalidade, digamos assim, fez com que eles se unissem de uma forma, olha, eu jogo por você, você joga por mim e a gente vai conseguir se provar junto, digamos assim, né? Eles falam muito que todas as vezes que o Lakers foi enfrentar o Pelicans nessa temporada, mas principalmente no primeiro jogo, eles queriam ganhar por o Anthony Davis, entendeu? Para ele mostrar que, olha, eu tô aqui, vocês fizeram a coisa certa por me trocar e tudo mais. Eu acho que que eles chamam lá nos Estados Unidos, né, de chip on the shoulder, né, isso daí, eu acho que isso tem no time inteiro e eu acho que essa é a maior diferença, assim, o que mais uniu, né? Tá todo mundo bem nessa vibe, digamos assim. Sem dúvida. E aí, meu querido, a gente tem aqui, ó, a gente já falou que o ambiente é bom, a gente já falou da campanha, por mais que não tenha falado em números, e se você que está vendo esse vídeo não sabe, nessa temporada o Lakers é 49-12, é isso? Não, 49-14, perdão. 14. E o Bucks, que é a melhor campanha da temporada, 53-12. E aí, então, a gente tem ali uma gordurinha para correr atrás e não é uma campanha tão impossível de alcançar essa do Bucks. Mas aí a gente tem um momento que é o volta ou não volta da NBA. E antes de eu seguir, assim, eu só queria a sua opinião. Você acha que a temporada tinha que voltar ou não? Cara, é difícil falar para um torcedor, do torcedor falar, não volta a temporada. Mas eu tava até falando com o Marquinhos pelo Twitter, né? E assim, infelizmente, pelo jeito que tá se desenhando, acho que a gente vai falar mais pra frente como eles estão estudando voltar, né? Mas pelo jeito que tá se desenhando, eu acho que se voltar, o time que levar, enfim, vai ter um asterisco gigante ali no campeonato, sabe? Então é triste de ver. Seria triste de ver um playoff de NBA sem torcida, seria triste de ver os jogadores sem poderem comemorar com as famílias, enfim, a forma como vai ser e tal. Então, obviamente que eu quero que volte, porque eu quero ver basquete, eu quero que essa temporada tenha um final. Sou torcedor do Lakers, então como eu acho que o Lakers tem mais chance de ganhar, eu quero que volte. Mas cara, vai ser uma adaptação, assim, né? Apesar de que eu tô, assim, muito ansioso para ouvir o jogo. Porque eu acho que a gente vai começar, porque como não vai ter torcida, a gente vai conseguir ouvir muita coisa da quadra. Então isso vai ser muito legal, vai ser uma experiência super 10, assim, eu acho. Então, até como estudioso de basquete, assim, eu acho que isso vai ser muito legal se isso acabar acontecendo mesmo, sabe? Por um ponto de vista, foi uma parada boa pro Lakers, porque o Lakers tem muitos veteranos, né? E jogadores que estão acostumados a ser lesionados, por exemplo, o Anthony Davis, que é o cara que sempre preocupa, porque ele tá sempre lesionado. O Anthony Davis, ele machuca o ombro, machuca o joelho, machuca as costas. Então, assim, por esse lado é bom, porque o Anthony Davis vai poder se recuperar, enfim, ele tava meio baleado do ombro. E os outros jogadores também vão poder dar um respiro, né? O LeBron James também é um cara mais velho, então ele precisa desse tempo. Por um outro lado, essa pausa também é ruim pela quebra de ritmo mesmo, né? O LeBron, por mais que ele treine a off-season inteira, enfim, quando ele volta da off-season, e a gente pode até considerar esse momento como uma off-season pelo tempo que eles estão ficando parados, cara, ele volta assim, tiriça total, sabe? Não é a mesma coisa dele em jogo, né? Então o LeBron é aquele tipo de cara que ele também fala muito sobre isso, né? Ele gosta de ter físico de jogo, né? Então ele tem o melhor físico dele quando ele tá jogando. É o estilo dele. Por isso que ele não faz load management, por isso que ele não para, por isso que ele não gosta de tirar dias. Ele fica bem jogando, entendeu? E ele não está jogando. Então, por mais que ele esteja treinando, e a gente viu, até saiu uma notícia hoje, não sei se você viu, mas ele tá fazendo treinos com jogadores do Lakers, tipo, tá chamando meio que 2-2, assim, sabe? Ele chama 2 jogadores, aí ele faz todos os procedimentos de segurança pra questão da Covid e tudo mais, e eles fazem um treino. Então, apesar dele estar treinando junto com as pessoas, ele ter um baita de um preparo físico e um baita de um preparador físico, não é o jogo, não tem como simular. Exato, não tem como simular. Você sabe melhor do que ninguém isso daí, porque é a sua área. Então, tipo, não tem como simular, sabe? Então, isso eu acho que vai ser um baque pro Lakers. Agora,
A vantagem o Lakers tem um elenco unido, ao passo que alguns outros times, por exemplo, Clippers, a gente não pode afirmar isso com todas as letras. Jazz, parece que também a coisa tá degringolando lá depois da situação com o Rudy Gobert, enfim. Então, e por que isso vai ser bom? Porque tá caminhando para a temporada se resolver em jogos em um só lugar. Então eles vão ter que ficar confinados, juntos, durante todo um momento de playoffs ali. E aí você ficar confinado junto com alguém que você não gosta, já é uma questão mais difícil, entendeu? Então, o time estando feliz junto, é um a mais ali para desempenhar melhor. Então, tem esse ponto positivo também. Não, e eu gostei do que você falou, porque a gente também caminha meio que pro final aqui do nosso bate-papo, mas porque eu quero justamente a gente dar uma especulada no que seriam os playoffs, baseado no que tem agora, tá? Mas antes, até por critério digamos que a critério de curiosidade, LeBron James e Anthony Davis, eles juntos são responsáveis por 52,4 pontos do Lakers, dos 112 de média pontos por jogo, né? E aí tem toda essa questão do elenco, que é um elenco muito unido, como a gente já conversou, tem todo um ambiente gostoso, muito legal quando acontecem as coisas, independente do jogador, eles comemoram. Tem até um vídeo que eu vi essa semana deles numa partida tentando replicar uma coreografia que rola dessas coreografias de intervalo, que era tipo um cara enterrando e todo mundo pulando junto, e eles tentando replicar isso no meio do jogo. E no primeiro momento eu já tinha visto aquilo, e no primeiro momento a impressão que eu tive é que para um zoar o outro, um tentava dar o bloco no outro. E aí depois, tendo essa perspectiva da coreografia, falei, caraca, que surreal, assim. Então é muito showtime do Lakers agora, assim. Isso eu achei muito legal. Mas a gente, indo para os playoffs, se fosse como está agora, a gente cruzaria com o oitavo, o Lakers cruzaria com o oitavo. É que eu tô no banco. Como você é o GM, eu sou o coach do Lakers, por isso que eu tô falando a gente. Aí cruzaria com o Memphis. E como que você acha que seria esse jogo, Lakers e Memphis Grizzlies, nos playoffs? Eu acho que não seria um confronto muito trabalhoso, assim. Eu acho que o Lakers conseguiria um 4-1, 4-0, talvez. Pelo simples fato de que o Ja Morant, que é o jogador principal do Memphis, é um cara novo ainda, né? Sem experiência de playoffs, enfim. Então, ele tem muito para aprender. É um baita de um jogador, não dá nem para falar. Um rookie que tá jogando muito. Talvez o melhor rookie do ano. Mas ele ainda tem experiência, precisa de experiência e tudo mais. Na verdade, eu até preferia que fosse o Memphis mesmo do que o Pelicans. Porque contra o Pelicans tem todo o histórico, toda aquela questão de... trocou todo mundo e tal, então o Pelicans teria um gás a mais para vir aí, que o Memphis não teria. Então eu acho que seria mais fácil se fosse... Eu tô falando do Pelicans porque o Pelicans também tá ali na briga, né? Tá numa corrida. Era o 10º, Então tava ali na briga. Sem dúvida. Uma corrida que para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. No próximo vídeo. Exato. É verdade. E aí, partindo para a próxima rodada dos playoffs, cruzaria com o vencedor entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder e Utah Jazz. Utah Jazz, né? Isso. Mas aí o legal daí é porque a gente tem um elenco que, teoricamente, ele tem um ambiente muito gostoso, que é o Oklahoma, né? Porque é aquele elenco que não tinha nada para provar para ninguém e deu tudo certo. E tá nos playoffs, jogando muito bem com o que tem. É isso. E aí a gente tem um elenco, como você colocou, que era o elenco que estava dando tudo certo. E aí tem esse lance do Rudy Gobert, do Covid e tudo mais. Aí virou a novela, o elenco rachou, ninguém mais quer falar com ninguém, por causa das brincadeiras do Rudy Gobert. O que isso impacta num confronto? Até porque eu acredito que quem passaria fosse o Utah Jazz, a não ser que essa briga dê problemas nos playoffs. Exato. Mas eu
particularmente, ainda acredito no Utah Jazz, porque o Utah Jazz está mais tempo junto e tudo mais. O que você acha das duas possibilidades? Claramente, assim, Oklahoma é a zebra, né, do negócio. Então, se passasse realmente seria surpreendente, apesar do Chris Paul, que já vem jogando bem, ser um cara sempre para se tomar cuidado nos playoffs, é um cara chato, apesar de não ter um histórico totalmente vencedor, mas é um cara chato nos playoffs, ele sabe jogar, ele tem a experiência necessária para isso. Mas eu acho que daria Jazz também, mas, cara, é justamente isso, né? Vamos supor que Donovan Mitchell passe por alguma dificuldade ou alguma coisa assim, e quem que você acha que ele vai colocar a culpa de ele estar em Orlando, isolado da família, com um monte de cara que ele não gosta, entendeu? É claro que ele vai diretamente atacar o Rudy Gobert. Então, assim, a gente já viu times que têm problemas de vestiário serem campeões bem de perto, né? Kobe e Shaq que o digam. Mas a gente não tá falando de um Kobe e de um Shaq, que eram dois caras fora da casinha, entendeu? Sem dúvida. São excelentes jogadores, mas não estão nesse nível, pelo menos ainda, e nada, não sei se vão chegar algum dia. Mas... Sem dúvida. Então, assim, é uma coisa a ser considerada, eu acho que impacta, assim, de alguma forma. É claro, eles vão falar que é trabalho, que eles vão jogar o que eles tiverem que jogar, e é verdade isso, eles têm esse profissionalismo realmente. Mas na hora que a corda apertar, e eu acredito que vai, então aí que a gente vai começar a ver, né? E eu acho que o Jazz acaba perdendo um pouco nisso. Mas não só por isso, né? O Jazz já não tinha tanto time quanto o Lakers, e outra, o Jazz em casa sempre foi, historicamente, uma franquia muito chata e muito forte de jogar. Fora de casa é outros 500. Fora de casa é outros 500. E eles vão estar fora de casa, sem a torcida. Então, assim, o Jazz, o próprio Lakers um pouco, o Celtics, são times que... o Golden State Warriors, a gente pode falar um pouco agora, são times que se prejudicam jogando fora de casa. O Lakers e o Boston não tanto, porque eles têm uma torcida muito grande nos Estados Unidos, né? Mas o Utah Jazz, assim, aquele time que em casa era outros 500, assim, né? O Portland também tem um pouco disso. Um time, por exemplo, que não tem nada disso é o Miami. A torcida do Miami já é horrível. Porra! Em casa, enfim, então fora também não faz diferença nenhuma. And then we got this gem from Nick Nurse, which is officially now trend. Eu falo que ela é horrível, gente, não fiquem bravos, mas o Chris Bosh falava muito isso quando ele jogou lá. Tipo, que a galera sai no final do jogo, o estádio tá sempre vazio, enfim, ele sempre reclamou sobre isso, por isso que eu falei dessa forma. Sem dúvida. Então, mas é isso, cara, eu acho que o Jazz seria um grande prejudicado por esses dois motivos aí. Então, Gui, a gente chega aqui numa final e eu queria muito a sua opinião, mas eu vou deixar para combinar com você da gente gravar isso num outro momento. Mas eu só queria que a sua... Eu não acredito que seja diferente da minha, pelo menos da minha suposição de final de conferência, mas só para ter certeza, né? Final de conferência, Lakers e Clippers é diferente, não? Não. Apesar de eu achar que o Clippers teria um trabalhinho para passar pelo Houston, porque o matchup ali é o pior possível para o Clippers, né? De todos os times ali, o Houston é o time que mais tem alas. Então, marcar os alas seria até a ala jogando como pivô, né? Então, marcar os alas não seria um problema pro Houston, mas com certeza Clippers mesmo assim. Então, fechou. Já fica aqui, então. Já fica aí, já pré-agendado. A gente marcar um dia só para discutir Lakers e Clippers. Fechadíssimo. Porque eu acho que essa vai ser a melhor análise de todas. Assim. Até porque a gente não teve o quarto jogo, né, até então, nem sei se vai ter, acredito que não vai ter. E se tivesse também ia ser um jogo que não ia fazer diferença, que tinha sido jogado lá para o final da temporada regular. Né, ia ser ainda um back-to-back-to-back, né? Ia ser o segundo ou terceiro jogo desses três aí, agora eu não me lembro de cabeça. Então ia ser um jogo que provavelmente ninguém ia jogar do jeito que ia ter que jogar. Então a gente tem muito campo para especular em cima desse jogo. Então bom saber que a sua opinião é a mesma que a minha. Mas então a gente vai fazer uma perguntinha bônus aqui, né? Lakers campeão de conferência, eu acredito que você não espera nada menos do que isso. Sim. Qual que ia ser o melhor adversário e qual que é o adversário que você acha que o Lakers vai enfrentar lá?
Pensando em jogo bom, não pensando em jogo fácil, né? Que aí vai falar, qual que é o melhor adversário? Eu quero o 8º colocado da conferência, que teoricamente é o adversário mais fácil. Não, mas pensando nos que você imagina que chegariam a uma final, que seriam campeões, e caso também não seja o mesmo, quem você acredita que seja o campeão do leste para enfrentar o Lakers numa final da NBA? Cara, sendo bem sincero, quem eu gostaria realmente que fosse era o Boston, velho. Tipo, não tem como, assim, não sei se todo mundo vê o Lakers há muito tempo, mas quem vê pelo menos desde 2008, 2009, passou por essa experiência de ver uma final, 2 finais entre Lakers e Boston. E é diferente, cara. Não adianta. Você pode estar acostumado a ver Golden State, Cleveland, sei lá, Miami, alguma outra coisa, mas Boston e Lakers na final é uma coisa sensacional, assim, é um clima diferente, um ritmo diferente, é tudo muito diferente. Então, o time que eu gostaria mesmo de ver era o Boston, claro que com medinho de perder, mas enfim, eu gostaria mesmo de ver, assim, e eu acho também que seria um jogo mais bonito. Mas e o Bucks, né, que é o franco favorito aí e tal? Eu não acho que o Bucks seria o jogo mais bonito pelo que o Giannis mostrou nos últimos playoffs, sabe? Eu acho que o Giannis, especificamente, ele ainda tem um problema muito claro, que é o arremesso dele. E nos playoffs, isso mata. A gente viu aí, e não só nos playoffs, mas qualquer tipo de jogo pegado, a gente viu o Brasil dando aquele trabalho todo para a Grécia, marcando o Giannis exatamente do mesmo jeito que ele foi marcado no ano anterior, entendeu? Nos playoffs foi contra o Toronto ou foi contra o Philadelphia? Contra todo mundo. É verdade. Foi contra todo mundo. Porque ele foi marcado igual, né? O Boston Celtics, isso eu achei muito legal, assim, porque o Al Horford, ele mostrou como que tinham que marcar o Giannis, e isso era uma crítica que aí eu, como técnico de basquete, eu fiz os playoffs inteiros, porque é ridículo um jogador que é o franchise player de uma equipe como o Milwaukee Bucks, que não é uma equipe ruim, é diferente de você, como você falou, você ser o franchise player de uma equipe ruim, assim, você ser o melhor jogador de uma equipe ruim. Não, ele é o melhor jogador da melhor franquia da NBA. É isso. Independente de falar, não, é o Bucks, é a melhor campanha, é a melhor franquia, ponto. É isso. E aí o cara não conseguir virar a bola pro lado oposto quando é dobrado, e aí eles colocavam, o Boston colocou um cara para flutuar em cima, e aí o Horford era o cara que fazia a marcação em cima, mostrou como é que marcava, mostrou como que a ajuda tinha que vir, mostrou como que a cobertura tinha que ficar, acabou. O Toronto Raptors fez a mesma coisa, e aí é que o Raptors tinha mais time do que o Bucks para defender. É a melhor, se não uma das melhores defesas da NBA, sem sombra de dúvidas, né? Até hoje. E aí mostrou como é que fazia e beleza, né? Então, e aí, partindo desse... Exatamente isso. Então, assim, não seria o jogo mais bonito. Eu não gostaria de ver... Apesar de adorar o Giannis, eu acho um baita do jogador, gosto muito dele, quero muito que ele evolua, mas eu não gostaria de ver ele nos playoffs, numa final, porque é um cara que nos playoffs é mais fácil de marcar, um jogo que não é, assim, tão vistoso, né? Não é tão bonito assim, e, cara, ele tem ali o concorrente direto, que é, se não o melhor jogador defensivo da liga atualmente, um dos melhores, que é o Anthony Davis, que é justamente na mesma posição, que fecharia o garrafão ali para ele. Então, o Giannis vai ser anulado? Não, mas vai ser um jogo chato de ver. Por isso que eu não gostaria de ver. Eu preferia o Philadelphia do que o Bucks, por exemplo, sabe? Eu gostei desses seus pontos de vista, agora eu já tô pensando num terceiro vídeo agora você ferrou. A gente vai ter conversa toda semana. Vambora. Conversa toda semana. Porque eu gostei de você ter falado do Boston Celtics, que eu acho que, além do histórico, pela relação do LeBron com o Jason Tatum, ia ser um jogo interessante de assistir. Assim. Sim, exato. Não, assim, técnico também, né? Do ponto de vista técnico, o Boston é um baita de um time, em toda essa história do Brad Stevens cabuloso. Exato, então assim, e aí tem o Miami Heat, que vem num jogo coletivo sensacional, esse Heat Culture, né, que eles têm jogo aí que os caras têm 6, 7 jogadores fazendo 10 pontos ou mais.
né? O Jimmy Butler mostrando que ele é um jogador para ser pivô que eu falo, né? O centro de uma franquia, né? Você tem o Raptors, que mesmo sem o Kawhi Leonard se mostrou uma grande franquia, e ainda você tem os 4 de baixo ainda. Então dá pra gente fazer um vídeo só de você falando se a final da NBA fosse Lakers e não sei quem, Lakers e não sei quem. Gostei, já guarda essa daí, já coloca aí no meio dos seus processos aí pra você estudando as franquias, porque é isso, a gente discute a final do Oeste e a final da NBA em vídeos separados, as possíveis, especulando. Não, nesse vídeo eu vou até chamar o Marquinhos. Terminando aqui, eu já vou chamar o Marquinhos pra isso. Tchau! Então é isso. Para você que viu essa resenha cabulosa, não deixa de acessar o Lakers Brasil, que é um site cabuloso. Como a gente falou, é referência. É tão referência que os caras eram os pseudos sites oficiais do Lakers no Brasil. Assim. Então, olha o nível dos caras. Assim. Fechou? Então, acesse o site dos caras, acesse a área que a gente tem aí. Textos diários no canal no YouTube, vídeo 3 vezes por semana e o nosso podcast às terças-feiras. Fechou? Abraço.